provas vivas e concretas sobre a deidade, ou melhor, sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é filho biológico de Deus. É uma pergunta provocativa, chamativa, interessante, mas porém mal formulada. Por quê? Porque Jesus não é filho biológico de Deus, mas ele é filho divino de Deus. E ele é Deus. Então, falando assim, ele é Deus. Sim, ele é Deus. Daí não seria correto dizer que ele é filho biológico de Deus. A biologia não é para Deus, é para homens. A biologia é para homens. E dizer que Jesus é Deus, sim, ele é Deus. E este é um ensino bastante fundamental para a fé cristã. É um ensino muito fundamental para a fé cristã. Exato. E para quem não acredita sobre a divindade de Jesus, este não se pode considerar cristão, porque não é. Porque é um dos pontos fundamentais da fé cristã, que Jesus é Deus. Ok. Nós precisamos compreender que as Escrituras mostram muito claro mesmo sobre a divindade de Jesus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, isso está muito claro que Jesus é Deus, que Jesus já existia antes mesmo daqueles que existiam no Antigo Testamento. Então Jesus, ele é o princípio de quem esteve no princípio e ele é o final daquele que esteve no fim. Então Jesus sempre existiu. E essa profecia veio a se cumprir na pessoa de Jesus. Agora, quando Moisés foi atraído ao Monte Horebe por Deus, a Bíblia diz que Moisés, comissionado a libertar o povo de Israel, e quando pergunta quem era o nome de Deus, ou qual nome teria Deus, Deus revelou-se simplesmente dizendo que eu sou. Eu sou. Então, não se conjuga Deus. Deus não era, Deus não será, Deus é. Por quê? Porque a conjugação no passado e no futuro é simplesmente para uma coisa mutável. Mas Deus é imutável, ele não muda, ele continua o mesmo. No dia que Deus falou com Abraão, ou falou com Isaac, falou com Jacó, diz que eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Abraão já não existia e Isaac já não existia, mas Deus continuava dizendo que eu sou Deus de Abraão. A conjugação correta do português seria eu era o Deus de Abraão, porque Abraão já não existia, mas Deus já existia. Então Deus, ele se diz que eu sou. Ou a mesma declaração Jesus ele fez. Capítulo 8, versículo 58. A Bíblia diz que Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou. Então, Jesus, ele falou isso e muitos ficaram cativos, ficaram atônitos, preocupados. Por quê? Porque Jesus estava a dizer que ele existiu antes de Abraão existir. Então, a mesma declaração que Deus usou para Moisés, dizendo que eu sou. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João capítulo 6. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8. E João capítulo 10, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Capítulos 10, versículos 11, ele diz que eu sou o bom pastor. A declaração de eu sou continua. João capítulo 11, ele continua dizendo que eu sou a ressurreição e a vida. E João capítulo 15, ele continua dizendo que eu sou a videira verdadeira. E a declaração de eu sou, só quem pode usar é aquele que é imutável, aquele que não conhece mudança nem a variação de tempo. Então Jesus, ele usa a declaração que ele era antes de Abraão existir. Então Jesus, ele é antes de Abraão, Jesus é antes de você e ele é depois também de nós. Por quê? Porque ele é alfa e ele é ômega. E ele é princípio e ele é fim. E Jesus, por que é Deus? Jesus é Deus porque ele é criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus é Deus porque ele é salvador. Ele salva e pode condenar. Mateus capítulo 11, Jesus é Deus porque ele ouve e responde orações. João capítulo 14, versículos 13. Jesus é Deus porque ele perdoa pecados, conforme perdoou pecados do paralítico, Marcos capítulo 2. Jesus é Deus porque ele declarou que eu e o Pai somos um. E falou para Filipe dizendo, se Filipe vires a mim, se consegues ver a mim, veja o Pai. Então se nós vemos em Jesus, vemos o Pai. Então Deus, Paulo, ele disse isso, disse que ele é a imagem invisível de Deus. Então
Jesus ressurreto, ele vai a Tomé, Tomé não creu, perfurou as feridas dele e Jesus disse: Tomé, tu não crês? E ele disse: sim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, Senhor meu e Deus meu. Isso está nas Escrituras. E Jesus, ele é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 7, diz que 3 são os que testificam no céu. Primeiro, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 é um só. Então, não se pode ver 2 pessoas em Deus. É um só Deus. Eu sim acredito nos muçulmanos que dizem que existe um Deus. Realmente existe um Deus. Mas permitam-vos dizer que o único Deus que existe não pode ser adorado senão por meio de Jesus. Aleluia. Ninguém pode se achegar ao único Deus que existe senão pelo Filho. Jesus, capítulo 14, ele declarou dizendo que eu sou o caminho e que ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Sim, existe um Deus e esse Deus só pode ser adorado na pessoa de Jesus. Sim, é muito bom que creamos em Jesus. Então, temos provas vivas e concretas sobre a deidade, ou melhor, sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E para não provocar muita confusão nisso, precisamos entender 2 vertentes de Jesus: a humana e a divina. Sobre a humana, Jesus sentiu sede. Sobre a humana, Jesus orou ao Pai. Sobre a humana, Jesus sentiu cansaço. Sobre a humana, Jesus dormiu. Sobre a humana, Jesus sentiu fome. Sobre a humana, Jesus comeu. E muito mais. Sobre uma parte de Jesus humana. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Existe só um mediador entre homens e Deus. E este mediador se chama Cristo Jesus. E o versículo termina dizendo que ele é homem. Então, temos um mediador entre Deus e homem. E o mistério da mediação é 2 coisas. Os homens estavam distantes de Deus por causa do pecado. Homens distantes de Deus por causa do pecado. Então, Deus, que era Cristo, ou Cristo já era Deus. Mas para que acontecesse a mediação, Cristo já era Deus, conforme disse João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Jesus já era Deus, mas Jesus precisava ser homem para que a mediação fosse perfeita. Por quê? Porque só um Deus poderia trazer de volta Deus para os homens, e que só um homem poderia trazer os homens de volta a Deus. Então a mediação tinha que ser perfeita. Um Deus que reconcilia Deus dos homens, e que Jesus precisava ser Deus, e só um homem poderia ser homem para reconciliar homens de Deus. Então Jesus precisava ser homem de Deus. Então em Jesus nós temos Deus dos homens, e em Jesus nós temos o homem de Deus, e em Jesus também nós temos o Deus dos homens. Então a mediação é isso. É por isso que o mediador precisava ser homem, e o mediador também precisava ser divino para que a mediação fosse perfeita. Então